Com um enfoque vibrante na América Latina, uma região esplêndida do vasto continente americano que acolhe 20 nações distintas e abriga um produtivo PIB de 5,1 trilhões de dólares, somos levados a explorar o cenário multifacetado que ela apresenta. Caracterizada por uma colorida mescla de culturas e diversidade deslumbrante, é paradoxalmente conhecida também como a face mais desigual do nosso planeta. Apesar da riqueza imensa em recursos naturais e da extensão territorial generosa que representa 13% da superfície terrestre, combinada com um clima favorecido para a agropecuária e uma população fervilhante de mais de 650 milhões de almas, é impossível ignorar que alguns desses países latino-americanos figuram entre os mais empobrecidos do globo. Marcados por altos índices de corrupção e uma violência pungente, tais nações lutam para se sobressair. Ao olhar retrospectivamente para a América Latina, poucos conseguem visualizar que durante o período de colonização era ela quem despertava uma atração intensa nos olhos europeus em contraposição à América do Norte. Também houve um tempo em que se projetava uma imagem de superpotências em ascensão para países como Venezuela, Argentina, México e Brasil durante os séculos XIX e XX. No entanto, esses países se depararam com entraves estruturais, que no fim obstruíram a visão do seu próprio potencial. Nesse vídeo vamos entender por que a América Latina ainda é tão subdesenvolvida, além de explicar por que é impossível a região ficar rica em um futuro próximo. Conhecimento Mestre apresenta um continente fadado ao fracasso. Para desvendar a realidade contemporânea da América Latina, temos que voltar no tempo e explorar as raízes históricas do continente americano. A despeito da notável diferença da prosperidade entre a América do Norte e a América Latina, a balança nem sempre pendia para esse lado. Tanto para os indígenas nativos quanto para os colonizadores europeus, a América Latina era o tesouro mais cobiçado, enquanto o norte do continente era timidamente habitado por tribos. No entanto, foi exatamente esse fator que desenhou um modelo distinto de colonização para essas regiões. A chegada de Cristóvão Colombo ao final do século XV desvelou o continente americano para os europeus, e a subsequente colonização da região, em grande parte pela Espanha, foi impulsionada não pela busca de um novo lar, mas pela ganância de riquezas e mão de obra. Por outro lado, a realidade vivida pelos britânicos foi profundamente diferente. Atrasada em relação aos impérios português e espanhol, e ainda a recuperação da Guerra Civil Inglesa que assolou o país entre 1642 e 1651, a Inglaterra chegou a uma América já dominada em sua maior parte pela Espanha. Restou aos britânicos a colonização do Canadá e dos Estados Unidos, regiões colonizadas sob um prisma diferente. Dada a dispersão e a quantidade menor de indígenas nessas áreas, o Reino Unido adotou a estratégia de colônia de povoamento, incentivando colonos a construir uma nova existência nessas terras e concedendo autonomia aos imigrantes para decidir suas próprias leis. Essa dinâmica pavimentou o caminho para o estabelecimento de democracias sólidas nesses territórios, apoiadas em instituições confiáveis e na descentralização do poder. A América Latina, contudo, vivenciou um panorama profundamente divergente. A problemática da colônia de exploração adotada pelos espanhóis e portugueses não se resumiu à extração de riquezas e ao envio destas para os colonizadores europeus. As consequências para as colônias foram ainda mais devastadoras. Os colonizadores concentraram seus esforços para desviar bens e lucros para a metrópole, um aspecto que não deve ser subestimado. Com as colônias latino-americanas voltadas inicialmente para a exploração de produtos agrícolas, como o açúcar e o café, no caso do Brasil, e o ouro e a prata em muitas nações latino-americanas, o surgimento de um mercado interno e, por consequência, o desenvolvimento industrial foi significativamente atrasado. Grande parte da mão de obra utilizada era escrava. Além disso, a independência dos países latino-americanos ocorreu na sua maioria por receio das elites de perderem o seu domínio político e econômico. Deste modo, essas sociedades herdaram instituições enraizadas no antigo modelo de exploração. No livro Por que as Nações Fracassam, dos autores Dayton Adjemolo e James Robinson, há a exploração de por que algumas nações conseguem se desenvolver e enquanto outras não.
Segundo os autores, o papel decisivo para o desenvolvimento de países é desempenhado pelas instituições que se dividem entre inclusivas e extrativistas. As instituições inclusivas reforçam o direito de propriedade, promovem uma concorrência equitativa e incentivam o investimento em educação e de novas tecnologias. Assim, tendem a fomentar a inovação e o crescimento econômico. Em contrapartida, as instituições extrativistas, como as observadas na América Latina, concentram recursos e poder político e econômico em uma elite restrita, que utiliza esse poder para atender seus próprios interesses e não o bem-estar da sociedade como um todo. Os autores salientam que é possível um crescimento econômico mesmo com instituições extrativistas, como observado na China. No entanto, é extremamente desafiador ultrapassar o nível médio de desenvolvimento para se tornar uma economia altamente desenvolvida, uma vez que as instituições inclusivas são cruciais para promover uma inovação e empreendedorismo, elementos essenciais para o sucesso dos países desenvolvidos. A diferença significativa de desenvolvimento entre as cidades irmãs de Nogales, uma situada no México, outra nos Estados Unidos, é o exemplo evidente citado pelos autores. Embora as duas cidades sejam bastante semelhantes em relação ao clima, população e cultura, a renda per capita da parte americana é 7 vezes maior do que a mexicana. Enquanto na América do Norte as boas instituições tornaram os países desenvolvidos no longo prazo, premiando a inovação, competição, eficiência e a produtividade, na América Latina as instituições coloniais que favoreciam uma pequena elite foram perpetuadas mesmo após a independência, agravando a desigualdade social, inibindo o desenvolvimento, criando uma infraestrutura ineficiente e perpetuando uma educação de baixa qualidade. Para compreender de maneira mais ampla, a instabilidade política tem sido uma constante na América Latina, com revoluções militares, regimes autoritários e corrupção sendo temas que reaparecem com frequência. Após a independência em 1821 e a formação da República em 1824, surpreendentemente o país teve 52 presidentes em um período de 43 anos. Essa incapacidade de estabelecer um governo estável deixou o México suscetível a ataques estrangeiros e contribuiu para a perda de uma grande parcela do território para os Estados Unidos, terras que hoje compõem os estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas. Apesar da região ser rica em recursos naturais, tem demonstrado grande inaptidão para aproveitar essa vantagem. Governos latino-americanos dissipam o potencial desses recursos com políticas populistas, pensando mais na sua manutenção no poder e em soluções imediatistas para problemas sociais. Embora seja comum países ricos em recursos naturais apresentarem altos índices de desigualdade, afinal extrair esses recursos é geralmente caro e o benefício apenas poucos, as instituições têm um papel crucial na gestão e propagação de um desenvolvimento mais amplo para a população. Esse é um aspecto que falhou na América Latina, mas é observado em países como Canadá, Austrália e Noruega. Além disso, apesar de a América Latina ser a região mais urbanizada do mundo em desenvolvimento, com 80% da população vivendo em cidades, esse processo de urbanização não foi acompanhado de um crescimento econômico acelerado, como vemos na Ásia, por exemplo. Na última década, os países latino-americanos tiveram um crescimento médio anual de apenas 1,4%, enquanto a população cresceu 1,7% em média. Essa discrepância tende a intensificar a pobreza, pois não há criação suficiente de empregos para acompanhar o crescimento populacional. Além disso, o desemprego na América Latina em média de 10%, extremamente alto se comparado à média global de 6,2%. Não é surpresa, portanto, que, segundo os dados do Banco Mundial, a América Latina é a região mais desigual do mundo. 10% da população mais rica concentra 37% da renda da região, enquanto os 40% mais pobres recebem apenas 13%. Além disso, estima-se que um terço da população da região vive abaixo da linha da pobreza, recebendo menos de $2 por dia. Naturalmente, países com grande desigualdade social teriam dificuldades para reverter essa situação, mas para a região isso se torna ainda mais complicado, devido à incapacidade de oferecer um sistema educacional de qualidade. Estima-se que a educação na América Latina está, em média, 2 anos e meio atrás da média da OCDE, comparado com a Coreia do Sul, que tinha até a década de 70 índices piores do que muitos países da região. Atualmente, os sul-coreanos têm mais anos de escolaridade e melhores resultados educacionais do que todos os países latino-americanos. Isso significa que muitos jovens da América Latina não têm habilidades necessárias para encontrar um emprego qualificado e
participar de uma economia cada vez mais competitiva e globalizada. Esse fator apenas amplifica a desigualdade social entre a minoria que consegue ter acesso a uma educação de qualidade e a maioria que é privada dessa oportunidade. O Brasil, por exemplo, tinha uma produção industrial maior do que a China, Coreia do Sul e Índia juntas. Enquanto a produção industrial brasileira cresceu 9% de 1960 até a década de 80, mas apenas 2% desde então, no continente asiático o crescimento foi de 60% desde a década de 80, principalmente devido à década perdida dos anos 80, que conduziu vários países da região a enfrentarem crises econômicas agudas, acumulando altas dívidas externas e déficits fiscais. Portanto, embora a América Latina seja privilegiada com abundância de recursos naturais, clima propício e uma mão de obra volumosa, ela falhou em estabelecer instituições confiáveis e ainda abriga alguns dos países mais pobres do planeta, já que nunca conseguiu solucionar suas problemáticas estruturais. A corrupção e as políticas populistas acabam exacerbando os problemas da região, tornando extremamente desafiador vislumbrar um futuro próspero para os latino-americanos no médio prazo.